Essa oração que eu fiz no final, que é muito importante a gente se preparar, principalmente as nossas bases, porque eu acredito que tem momentos onde Deus ele não permite que algo maior seja construído, porque Ele conhece as nossas bases, Ele conhece o nosso fundamento, e porque Deus, na sua soberania, iria permitir construir algo, sendo que o fundamento ainda é areia, o fundamento ainda não é a palavra. Então Deus liberando algo e tudo aquilo vem a ruir, tudo aquilo vem a ser quebrado. Então há um fundamento que precisa ser sólido, e esse fundamento aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é o centro da palavra de Deus, e no final a gente vai estar falando para vocês, amém? Então aguarde aí, se você gosta de anotar, o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês. Se você quiser anotar, o tema é: falta uma coisa para você. Falta uma coisa para você. Bom, hoje pela manhã, hoje eu decidi acordar uma hora mais cedo para poder me preparar um pouco melhor para hoje, né? Porque ontem tivemos uma rede de casais aqui maravilhosa, amém? Quem veio aqui? Glória a Deus, foi maravilhoso, rede de casais, e a gente chega em casa assim um pouco, né, já naquela adrenalina, né, de, nossa, que bênção, né, foi muita coisa que foi liberada, foi muito bom, né, foi os teatros, né, a palavra, tudo assim foi maravilhoso, muito gostoso ver a interação de vários casais artistas no nosso meio, né, que fizeram vários vídeos aí. Então a gente ficou muito feliz pela interação, e foi muito gostoso. E cheguei em casa um pouco cansado, então eu pensei, acho que vou dormir e vou acordar uma hora mais cedo. Mas para acordar, eu coloquei no meu celular aqui, na verdade, não só uma hora, mas 1h10, né? Porque aquele famoso 10 minutinhos que quando toca o despertador, mais 10 minutinhos para mim ficar aqui. Quantos já fizeram isso? Ou quantos fazem isso? É o famoso 10 minutinhos a mais, que a gente, e alguns colocam de 5 em 5 minutos, outros de 3 em 3, que a gente sabe aí, e vai indo até chegar no limite, e agora eu preciso correr. Mas em nome de Jesus, que isso mude hoje, em nome de Jesus, porque nós não podemos ficar adiando mais, porque, não sei se você se percebe, inconscientemente, parece que isso acaba fazendo parte de nós, né? Deixa um pouquinho para depois, não, mais 10 minutos, e mais 10 minutos, e a gente deixa para a última hora aquilo que deve ser feito, e com isso acontecem alguns acidentes, incidentes, e essa palavra de hoje, por isso que o tema é: falta uma coisa. Poderíamos colocar até um outro tema, né? Não deixe para depois. E hoje é o dia onde nós precisamos tomar uma decisão hoje. Hoje é um dia que nós não vamos poder deixar para depois, porque aquilo que Deus está querendo liberar para a igreja, para nossas vidas, é necessário uma posição hoje. Porque Deus, eu sei que talvez uma frase que parece ser um jargão, né? Deus tem pressa. Mas não é que Deus tem pressa, porque há quantos anos talvez a Missão Apoio também já sonhava com uma igreja japonesa? Passou anos e anos e anos, isso era um sonho. Hoje é uma realidade, porque um dia alguém entendeu e alguém se posicionou e falou: não, nós vamos separar um povo e vamos começar um trabalho japonês. Foi necessário um posicionamento. E desde quando também já sonhávamos com vários outros posicionamentos com relação à igreja, e sempre, não, vamos esperar mais um pouco e mais um pouco, até que tomamos um posicionamento, falando, não, vamos ajustar e vamos precisar se arrumar e nos preparar para aquilo que Deus ele quer fazer. Então, eu acredito que Deus ele quer fazer e já está fazendo, talvez você não se percebe, mas Deus está movendo muita coisa, muitas palavras específicas que tem nos chamado para se preparar, amém? Então, não deixe para depois, amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado: não deixe para depois. Ok. Despertador. É isso aí, procrastinação não. Despertador, coloca no horário que é para você se posicionar. Eu lembro que a gente comentou aqui um dia no ensaio de louvor, a gente estava falando sobre despertamento. Deus está trazendo despertamento. E aquela famosa frase que a gente já ouviu, que o despertador serve para despertar, mas quem tem que levantar é você, né? É nós que devemos nos levantar. E hoje essa palavra aqui é para que a gente
já entenda, Deus já está trazendo despertamento, mas hoje é o dia de eu e você entender que nós precisamos nos posicionar, amém? Abre comigo em Marcos capítulo 10, verso 17 ao 22. Marcos capítulo 10, verso 17 ao 22. O tema é: falta uma coisa para você. Falta uma coisa. A gente vai estar falando sobre o jovem rico, essa história do jovem rico. E há 2 semanas atrás nós falamos sobre o tema A Bíblia Empoeirada, que é aquela Bíblia esquecida, que você perdeu e você já não está manuseando ela, se você não está se alimentando dela, e a consequência acaba vindo depois. E houve um despertamento, eu creio, para um temor maior para a gente voltar às Escrituras. Foi essa palavra que Deus tem trazido. Semana passada, o presbítero Tiago deu continuidade também dessa posição de ser trigo e não joio, O joio tem umas características, o trigo tem outra também. E hoje também vamos continuar essa construção de nos posicionar. Agora esse jovem aqui, ele tinha a palavra de Deus, a Bíblia dele não estava tão empoeirada, ele até conhecia algumas coisas. Só que a questão dele era que faltava uma coisa, ele era aquele cristão conveniente, que pegou só uma parte que lhe caberia, só uma parte que era conveniente a ele, mas não era aquele que entendeu o que Deus ele queria para a vida dele. Amém? Quantos acharam? Diz amém? Amém? Marcos 10, verso 17 em diante. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Repita assim comigo: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Fazer mais uma oração? Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, e oramos para que, por mais que seja uma palavra conhecida, mas a tua palavra se renova a cada manhã também, e oramos para que o Senhor nos traga entendimento do posicionamento que devemos ter hoje, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja fazer e construir nesses próximos anos, Pai. Em nome de Jesus, nos leva a esse lugar, ó Deus, no teu coração, que segundo a tua palavra é revelado ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de você se armar aí, porque você acaba lendo e pegando só essa parte aqui, vai e vende tudo que tens, aí alguns já vêm armados, já vêm pensando, já vem. Por isso que já foi tirada até a oferta antes, tá? Para justamente não ter uma oferta depois, para pensar que está induzindo alguma coisa, porque a gente vai entender no final, Deus não estava interessado no dinheiro dele, amém? Mas olha só, a Bíblia fala aqui que Jesus, ele estava saindo e um homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A gente vai tirar aqui alguns princípios, E essa passagem, essa história, ela é contada também em outros evangelhos, no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. E ali também, lendo outros evangelhos, a gente consegue pegar também algumas características também desse homem, algumas situações que se completam também aqui nessa passagem. E lá em Lucas fala que ele é qualificado como um príncipe, ele era um homem importante, ele era um homem, que tinha muitas riquezas naquele tempo, e essas riquezas, diferente de o Zaqueu, que ele era um ladrão, essas riquezas aqui, Jesus ele não repreende a riqueza que ele adquiriu. Então era um homem certo, ele era um homem correto, ele era um homem que politicamente, religiosamente, ele era um homem correto, ele era um homem justo, Todavia a gente vê aqui que ele tem toda uma preocupação, uma formalidade, que a gente vê aqui, ele chegando diante de Jesus,
ele se ajoelha, ele tem todo esse vocabulário bonito, bom mestre, o que farei, né? O que a gente pode aprender com isso? Primeiro que essa formalidade, essa religiosidade, não impressiona a Deus, sabe? Tem gente que pensa assim, sabe, tem vergonha de pegar ali numa célula, fazer uma oração, porque muitos deles pensam, nossa, eu não sei orar bonito, né? Eu ouço muito isso, né? Eu não sei orar bonito como vocês oram, mas Deus não está interessado na formalidade, Deus está interessado no seu coração, Deus está interessado na sua vida, sabe? Aqueles fariseus falavam tão bonito, ó Deus, soberano, maravilhoso, Ele é tudo isso, amém? Mas aqui a gente já aprende uma coisa, você pode ser você diante de Deus. Deus não está interessado que você se preocupe com palavras bonitas. Deus está interessado na forma de você como filho. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Se você, claro, todos nós temos um pai. E eu acredito que todos nós não chegamos ao nosso pai e falamos, ó Pai soberano, maravilhoso, Tu és majestoso, seja honrado nessa casa, ó Pai. Não, nossas filhas falam, Pai, e está tudo certo, não precisa palavras bonitas, porque é minha filha, é meus filhos, né? Então, nisso a gente já pode aprender isso, mas também a gente vê que esse jovem, ele tinha tudo que o mundo pode oferecer, afinal de contas, ele era um príncipe, ele tinha um reconhecimento, né, de todos ao seu redor, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha riquezas, todavia faltava algo nele ainda. Quantos na história a gente já conhece, você que talvez acompanha ou segue algumas notícias, quantos a gente vê famosos que talvez tinha tudo que o mundo pode oferecer e de repente está numa depressão ou se suicidaram, porque nada disso satisfaz. É claro, o dinheiro vai ajudar a fazer algumas coisas, a tirar talvez um momento de lazer, sim, pode ajudar, mas quantos talvez falam assim, eu vou me desestressar, vou fazer uma viagem, e vai lá e torra tudo, né? Eu sei que já teve algumas vezes, né? Vamos fazer uma viagem, vamos passear, para onde? Tá, vamos lá, então vamos para Tóquio, né? E vai lá para Tóquio, e passeia lá, e chega em casa, e aí? Gastou o que não devia, e aí fica mais estressado depois. É aquilo que eu pensava que era um lazer para mim poder me desestressar e tal, sabe, não satisfez, continua vazio, continua ainda querendo algo a mais, porque aquilo não preencheu meu coração, sim ou não? Então não é o lugar, é o seu coração, né? Se o coração estiver cheio de Deus, não importa o lugar, esse lugar vai ser abençoado. Você pode estar na Maldivas, mas se você estiver sem paz no coração, todo aquele lugar é sem sentido. Então a gente vê que esse jovem também estava nessa condição, que por mais que tudo que ele tinha, nada disso o satisfez. E eu não sei você, a maioria de nós viemos para o Japão, muitos com o propósito de poder fazer um pé de meia, os famosos 3 anos para ganhar, trabalhar algo, né? E aqui você teve oportunidade, tem oportunidade, talvez você que chegou novo aqui, você vê que todos têm oportunidade de ter um iPhone novo. E aí você compra, te fez feliz? Te trouxe paz? Às vezes te trouxe mais estresse, né? Às vezes te trouxe mais angústia, porque você vê tanta coisa lá, que você acaba sendo envolvido com o sistema desse mundo. E até abrindo um parênteses aqui, a gente estava vindo no ensaio, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que o mundo tem oferecido, né? O mundo tem oferecido isso, fama, riquezas e tantas outras coisas, mas tentando nos enganar, tentando nos fazer com que a gente fique preso e numa caixinha assim. Não sei se você se percebeu. Eu estava lendo alguns artigos, depois vendo alguns outros vídeos para ver se isso é real, e me parece que é real. Né, o famoso TikTok aí da vida, né, o famoso TikTok, se você tem ou não estou aqui te condenando, eu não tenho, mas a gente vê que pode ser uma ferramenta usada para você evangelizar, ok, mas diz o criador aí do TikTok, o criador ele é chinês, e na China ele tem um outro nome, mas é o mesmo template, é a mesma coisa,
é o mesmo dono, eles só mudaram de nome. E na China, eles usam o TikTok para fazer vídeos, e por meio desses vídeos, sejam vídeos educacionais. Eles limitam, eles bloqueiam, né, vários outros conteúdos para que na China seja este conteúdo compartilhado para os jovens. E fora isso, né, os jovens, né, quem tem uma conta no TikTok até os 13 anos, tem um limite de 40 minutos por dia, depois é bloqueado. E fora isso, das 10 às 6 horas das 10 da noite às 6 horas da manhã, também o aplicativo é bloqueado. Porque eles são muito intencionais, porque eles querem daqui a 10 anos que esses adolescentes se formem e sejam guerreiros de batalha e sejam pessoas que vão dominar o mundo. Agora, para o Ocidente, para o restante do mundo, é liberado conteúdos específicos. E a maioria do conteúdo que você vê no TikTok é o quê? Piadas, que algumas até são engraçadas, né? Mas muitas dancinhas, sensualidades, e que você vai vendo mais um, e mais um, e mais um, e você vai te dominando aquilo, ao ponto que você acaba tendo até uma inveja do corpo da outra, do corpo do outro, ou até vídeos que diz que aumentou muito o índice de suicídio, porque por meio do TikTok, esses vídeos, começou a ser lançado também alguns vídeos intencionais, né, nesse sentido. Enquanto daí a China está crescendo, enquanto daí muitos de nós, até mesmo a igreja, está envolvido com esse sistema desse mundo, sendo enganado, sendo doutrinado. Eu estava vendo também um outro documentário, falando de uma situação que aconteceu na Indonésia, e na Indonésia tem várias ilhas, eu não sei quantas ilhas que tem, mas ali eles procuraram fazer uma forma de juntar todas as ilhas, numa só visão. E, é claro, os líderes daquela nação teve aquela brilhante ideia: a televisão é uma forma de unir todos numa só visão. Ou seja, é novamente a mídia, ela está nos doutrinando, e por meio da mídia é oferecido aquilo que eles querem passar para nós. E dizem também, para piorar, o TikTok, quando você faz uma conta, meu Deus, estou fazendo alguma coisa contra o TikTok aí, né? Mas você dá acesso ao seu microfone, você dá acesso à sua câmera do seu smartphone, e você pode estar só conversando sobre alguma coisa com o seu amigo. De repente você abre lá, aparece a mesma coisa, conteúdo daquilo que você está falando, sim ou não? Já aconteceu com você? Talvez você até falou: meu Deus, o que é isso? Que bruxaria é essa, né? Que negócio é esse? Eles estão me vendo? Pois é algo que o mundo tem oferecido isso. E muitas vezes a gente está embriagado com as coisas desse mundo. Por isso que uma coisa te falta. Não podemos deixar para depois. Algo precisa ser feito hoje, a fim de que possamos fundamentar mais e mais a nossa vida para aquilo que há de ser construído. Amém? Todos estão entendendo até aqui? Foi só um parênteses aqui, mas olha só, a gente pode aprender também aqui que Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Porque o conceito de bom na Bíblia, lá em Gênesis, quando foi concluído tudo, é que Deus falava bom. Deus viu que era bom. Então o conceito de bom é aquilo que concluiu. Então por isso que Jesus ele fala que bom é Deus, porque Deus ele concluiu. Jesus ainda não havia concluído tudo que ele deveria fazer. Amém? Mas olha aqui, ele continua falando: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás. Acho que a maioria conhece aqui, Êxodo capítulo 20, o famoso 10 mandamentos. Repita assim comigo: 10 mandamentos. Vamos ler lá os 10 mandamentos? É que eu não vou correr o risco de eu esquecer algum aqui, me envergonhar diante de vocês, né? Mas vamos lá, Êxodo capítulo 20, verso 1, famosos 10 mandamentos. A Bíblia fala que Moisés teve uma direção de Deus para separar 2 tábuas, e nessas tábuas o próprio Deus escreveria os mandamentos para aquela nação. E esses 10 mandamentos foi mandamentos para toda uma nação e para todo um tempo do Antigo Testamento, mas depois nós vamos chegar no Novo, que se resume em 2. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17, diz assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas,
debaixo da terra, e não te prostrarás diante deles, e nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. E nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, suas servas, nem seu boi, jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém? São 10 mandamentos. Quantos aqui já decoraram? Amém. Difícil, né? Às vezes dá um branco. Só que a gente pode dividir esses 10 mandamentos em 2 partes. Porque, note bem aqui, Jesus, ele reconhece as ações desse homem. Ele reconhece, não, você realmente tem feito tudo isso, você é alguém que não tem roubado, você é alguém que não tem matado, você não tem adulterado, então está tudo certo, está tudo certo. Jesus, ele ama esse jovem, ele ama esse príncipe, ele ama essa pessoa. Só que se você notar aqui, esses mandamentos que Jesus ele disse para ele, é do 5º em diante, que visa muito pessoas. Ele conseguia ser politicamente correto, ele conseguia ser alguém justo, ele conseguia ser alguém que vinha nas igrejas todo domingo, ele conseguia ser alguém que não roubava, ele conseguia ser alguém que não ficava lá na fábrica ali falando assim, eu ganho por hora e não por peça. Amém? Quem se identifica, né? Ele fica daquele jeito, enrolando, né? E sabe, e querendo enrolar um pouco mais para poder ter zangueô. Então, ele era alguém muito correto. Ele era alguém que ia na célula, ele era alguém que não roubava, não matava. Ele era alguém que não adulterava, não mentia. Ele era alguém que honrava o pai e a mãe. Tudo isso visando, sabe, pessoas. E glória a Deus, tudo isso é muito importante. E nós precisamos, sabe, ter essas atitudes. Mas faltava algo. O que faltava para ele? Nós vemos aqui que Jesus, ele pode nos aceitar, mas isso não quer dizer que ele nos aprova. Porque você pode ver que Jesus, ele olhou para esse jovem, fitou os olhos nele e o amou. Repita assim comigo, o amou. Mesmo Jesus conhecendo o coração dele, Jesus o amou. Outro princípio que nós aprendemos aqui é que Jesus nos ama. Dependente como ele conhece teu coração, independente do que você fez, ele ainda continua te amando. Você pode dizer para 3 pessoas ao seu redor, Deus ele te ama. Do jeitinho que você é, Deus ele te ama. Ou como Hiroshi também, Deus me ama. Como algumas canções que nós cantamos, Deus me ama. E sim, Deus nos ama. Mas o fato dele nos amar não quer dizer que ele nos aprova. E esse jovem, da mesma forma, ele foi amado, mas faltava-lhe uma coisa. E aqui, Jesus disse, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então até aqui se coloca no lugar desse jovem, porque eu acredito que muitos de nós, a maioria de nós, até por questões morais, você não vai roubar, você não vai matar ninguém, você não vai mentir, dar falso testemunho contra o teu próximo, você não vai adulterar,
né? Você não vai fazer tudo isso, você não vai desonrar teu pai e tua mãe. Sim, amém? Glória a Deus. Nós somos moralmente então correto. Mas só que Jesus então ele fala para mim e para você hoje: vá e vende tudo que tens. Mas abaixe as armas aí, porque nós vamos concluir no final. Porque esse vá foi 5 imperativos que a gente anota aqui. O primeiro é vá. Sabe uma atitude que sabe aquele lugar que te rouba da presença de Deus? Porque esse lugar, que era o coração dele, as riquezas, estava roubando aquele lugar que ele deveria ter no coração de Deus. E foi necessário um posicionamento. Foi necessário uma atitude. Vá. Saia desse lugar. José, ele tinha isso no coração também. Ele tinha no seu coração agradar o coração de Deus. E teve um dado momento que ele não queria pecar. O que ele fez? Teve um posicionamento e fugiu. Saiu daquele lugar. É diferente de alguns que se acham tão fortes, né? E falam, não, é até aqui. Não, mais um pouquinho, eu aguento. Não, mais um pouquinho. Não tem problema. E a Bíblia fala que a carne, ela é fraca. A carne é fraca. A gente não pode brincar com a carne. A gente precisa ter um posicionamento. Se é algo que vai me distanciar da presença de Deus, é necessário ter um imperativo. Saia desse lugar. Aí eu não sei qual lugar que te rouba da presença de Deus, mas é necessário a gente ter um posicionamento. Agora um outro imperativo: vende. Se desfazer, vender. Mas até aqui você vender, você está sendo beneficiado ainda com algo, né? Porque você está ganhando algo com isso. Mas você já é um passo, você está se desfazendo. Vender tudo que tem. E sabe, ser radical. Porque existem algumas coisas que a gente precisa mudar. Quantas vezes, talvez, você fica guardando de coisas lá atrás, sabe? E aquilo te afasta da presença de Deus. Aquilo te tira paz, sabe? Às vezes é uma situação que aconteceu lá. Às vezes tem alguns que parece algo tão óbvio, mas o óbvio, infelizmente, no nosso dia precisa ser dito, né? Tem pessoas que já é casada, mas tem foto da ex, tem várias coisas da ex e tudo mais, e traz para hoje. Misericórdia. É necessário apagar, é necessário, é uma nova vida agora, é necessário, sabe, ter uma postura, é necessário ser radical. Não podemos ter plano B. Amém? Glória a Deus. Uma atitude radical, largue tudo. Até mesmo, não só foto, mas tudo que te lembra o passado, vai e vende. Amém? Vai e se desfaça disso. Amém? Quem está com coragem de fazer isso hoje? Amém? Porque é um posicionamento. Falta ali uma coisa, a Bíblia fala. Tá? Agora, não só vender e ainda, eu vendi, eu ainda fui beneficiado. Não, agora Jesus ainda continua. Dá tudo. Tudo que você ganhou agora, é um desapego, é um desprendimento, sabe? É uma disposição de não ter plano B. É um ponto onde a gente chega, que Deus ele quer nos levar, que é aquela famosa, ou vários versículos que nós já sabemos na palavra de Deus. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não tem que ter plano B, não é algo que aquele que pega a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. É tantas referências que Jesus ele dá, nos dando a entender que é necessário uma coisa, falta-lhe uma coisa. É necessário então nos desfazer. E depois é esse chamado: vem. Agora que você se desfez tudo, agora que você largou tudo, não tem plano B, agora sim você está apto para me seguir. E segue com esse coração, sabe? De não tem nada a perder. Nada que te prenda mais. Porque ainda a gente vem para o cristianismo ainda com o pé lá no mundo, né? Ainda com o pé querendo fazer algo lá atrás. É necessário uma decisão, um desprendimento. Agora, ele teria que vender, teria que agir e depois seguir. É como se fosse assim, os chamados para os apóstolos ali: vem e segue-me. E a Bíblia fala, logo deixou as redes e seguiu. É dessa forma que Deus quer. É esse coração. E esse segue-me é um discipulado, é seguir os passos de Jesus.
Então, resumindo em tudo isso, o que a gente pode aprender? Se resume naquela outra parte dos 10 mandamentos, porque o 5 ao 10º mandamento, o 5º ao 10º mandamento, se refere ao próximo, às pessoas. Mas o que lhe faltava é aqueles 4 mandamentos primeiros. O que faltava para ele é o que está escrito lá em Mateus 22, verso 37. Falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Mateus 22, 37 ao 40. E eu acredito que essa palavra é para mim, mas é para muitos de nós aqui. Que a gente é muito correto. Cristãos devem ser corretos. Cristão deve andar corretamente. Mas a moral não vai te levar ao céu. A ser politicamente correto não vai te salvar. O que te falta é uma coisa. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o teu próximo como a si mesmo. E desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses 2 mandamentos se resumem nos 10. Esses 2 mandamentos se resumem em tudo aquilo que Deus ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos moralmente corretos por meio do Espírito Santo que nos convence, nos capacita e nos ajuda. Mas o que falta para nós é amar a Deus de todo o coração. Porque se nós amarmos a Deus de todo o coração, nós não teremos outros deuses. Nós não faremos imagem de escultura e nos vamos prostrar diante dela. Porque nós amamos a Deus. Nós vamos guardar o dia de sábado, que não está falando do sábado em si, mas está falando de você confiar, porque o próprio Jesus é o sábado. E naquele tempo é você não trabalhar, não fazer nada mesmo. É um princípio sim, porque muitos talvez, não, eu tenho que trabalhar de domingo a domingo, porque eu tenho que ganhar e ganhar e ganhar. E sabe, e por que não você confiar em Deus, em descansar nele, em confiar nele? E o sábado era necessário contemplação. Então se eu amo a Deus e contemplo ele, eu acredito e creio, ele vai suprir. Ele é maravilhoso, ele é Deus na minha vida. Agora, se você ama pessoas, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mentir. Então, tudo isso. E é o que a gente faz aqui na igreja, gente. Por isso que essa liturgia que Deus ele colocou na palavra é também para nos ensinar algo. Sabe esse ajuntar de congregar? Ele se resume nos 2 grandes mandamentos também. Porque o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, se refere à adoração. Amém? Nós adoramos a Deus aqui. Que momento lindo de adoração. Agora o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Se refere à comunhão. E é o que nós fazemos aqui também. Sempre, todo domingo, nós tiramos um momento também de comunhão. Almoçando junto aqui, conhecendo pessoas novas, acessando o coração das pessoas, nas células também. Ou seja, essa liturgia que Deus ele permite que nós realizemos aqui, é para transmitir também esses 2 mandamentos. É a adoração e comunhão. Através da adoração, expressamos nosso amor a Deus. E através da comunhão, expressamos nosso amor pelo nosso próximo. Amém? Então faltava uma coisa. Aí, aqui que está a questão. É aqui que está a questão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a Bíblia fala aqui que esse jovem, ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Havia algo que estava no coração dele que era maior do que Deus. Ele estava embriagado com as coisas desse mundo. Ele estava tão cego que ele se retirou triste. E no verso 23 em diante está falando assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando nele o olhar, disse: para os homens
é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Olha o versículo isolado, né, que muitos pegam aqui, né? Olha todo o contexto que Deus está falando aqui por trás, né? E nós não podemos pegar versículos isolados. Então Pedro começou a dizer-lhe: Pedrão, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém? Olha só, Jesus ele começa então a construir novamente isso, que nem mãe, nem pai, nem casas, nem filhos, nada pode tomar o lugar de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu acho que essa área, para nós que estamos aqui no Japão e que temos os nossos familiares no Brasil, é uma área que mais pega. E conversando com pastores também, a gente compartilha, porque alguns falam, ser missionário no Japão é fácil, porque lá é país de primeiro mundo, mas mal sabem o preço que pagamos aqui, que é a distância. Só que muitos, por amor a Deus, decidiram estar aqui. Deus vai te honrar por isso, porque Deus ele quer que ele esteja em primeiro lugar. Eu já falei isso esse ano, acho que umas 3 vezes já, uma declaração de Charles Spurgeon, que fala assim: quem faz de Jesus seu tudo, acha tudo em Jesus. Você pode ter tudo nesse mundo, mas se Jesus não for o seu tudo, nada será o suficiente, sempre faltará algo, sabe? Então que Deus, ele falou no meu coração, além da Bíblia empoeirada, porque esse jovem ele não tinha a Bíblia empoeirada, ele era alguém que estava praticando algumas delas, mas faltava uma coisa, faltava amar a Deus de todo o coração. E agora a definição de amor para a gente concluir, eu acho que até pelo óbvio, eu acredito que você, quando você se casou com sua esposa, naqueles primeiros dias, você amou de uma forma que você faria de tudo por ele e por ela, sim ou não? Espero que continue assim, e seja até mais ainda, amém? Mas por amor, eu lembro, existe um casal que é uma referência também daquele esperar em Deus, o presbítero Lucas, né, a diaconisa GG, lá de Minami Alpes. Ele morava em Minami Alpes, e ela morava em Caria. Por amor a ela, acho que vocês conhecem mais de perto assim a história, né? Por amor a ela, ele esperou por anos. Por amor a ela, quase todo final de semana, ele ia de lá até Caria para ver a sua amada. A distância não era problema. E quantas horas de viagem? Quantas horas de viagem que dá? Talvez umas 3 horas? Por aí? 3 horas para se encontrar com sua amada não era problema, porque ele amava a sua futura esposa. Financeiramente também não havia muitos cálculos para poder se encontrar com a amada, porque amar, se encontrar com sua amada era prioridade, era um amor que sobressaía qualquer outra preocupação, porque ele amava. E agora vamos ser sinceros, como é que está o nosso termômetro de amor para com o Senhor? A gente faz cálculo para se encontrar com Deus? Talvez é muito frio hoje, talvez eu não dormi muito bem, mas para trabalhar eu não perco a hora, eu vou lá trabalhar. Agora para Jesus, a gente oferece o resto. Para Jesus, a gente pensa que é suficiente vir a uma igreja. Para Jesus, a gente acha que é suficiente ir para uma célula. Para Jesus, a gente acha que é suficiente cumprir aquele mandamento de amar o próximo como a si mesmo.
E Jesus, quando falou para esse jovem, não era para ele vender tudo, mas é porque Jesus conhecia o coração dele. E o coração dele estava nas riquezas. Ele não estava disposto, se Jesus pedisse as riquezas, ele não estava disposto. Diferente de Abraão. Deus pediu para Abraão, dá-me o seu único filho que tens. O que Abraão fez? Na hora. Ele não ficou questionando. Porque Abraão amava Deus sobre todas as coisas. É um amor diferente. Faltava ali uma coisa. Te falta uma coisa. Tem até uma ilustração que fala de um copo de água. Água mineral. Eu acredito que essa água mineral todos tomariam. Agora, vamos supor que essa água mineral aqui tivesse 1% de esgoto. Você tomaria? Você tomaria ou não? Não? Agora Deus pode tomar isso, né? O nosso Deus pode tomar. O nosso Deus é qualquer um. Ele sempre me entende. O meu pecado, sempre me entende. A minha vida medíocre, hipócrita. E sabe, eu creio que Deus, Ele quer nos levar em lugares muito altos. Mas não para glorificar o nome de homens, a não ser o nome dEle. Mas será necessário a gente chegar num lugar para que aquilo que Deus Ele deseja construir, é necessário a gente chegar nesse lugar, que Ele seja o primeiro em tudo. Porque senão Ele pode nos abençoar, Ele quer nos abençoar, a gente se corromper com isso. Um dos maiores inimigos do líder é o sucesso. É quando as coisas começarem a dar certo. E se você não tiver esse fundamento correto, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e se Deus pedir, quando tu estiver lá em cima e se Deus pedir, nós estivermos dispostos a falar, Senhor, porque eu te amo, e se o Senhor pedir, eu estou disposto, porque o Senhor é o primeiro lugar na minha vida. Então, talvez te falte uma coisa hoje, me falta uma coisa hoje, é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu queria te convidar, se você tiver coragem hoje, a se arrepender e poder falar, Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, eu reconheço, meu amor ainda não é o suficiente. Como Pedro falou para Jesus, Jesus, eu ainda gosto de você, eu não te amo, eu gosto de você. Mas sabe, Jesus ainda continua amando Pedro. Jesus ainda continua falando, Pedro, sabe, não tem problema, porque vai ter um tempo que esse amor vai amadurecer. Não tem problema, apenas uma coisa eu te peço, é uma coisa que eu creio que é para todos nós. Continua, busca o Espírito Santo, continua andando com Ele, mas é necessário uma decisão hoje. É necessário, por amor ao Senhor. Se o Senhor pedir as nossas filhas para enviar para a África, por amor a Ele, nós vamos enviar. Eles não são nossos. Por amor ao Senhor, se o Senhor falar para a gente ficar aqui, ou ir para outro lugar, mas por amor a Ele eu vou fazer. Fico constrangido com algumas atitudes que a gente tem vivido nesses últimos meses, que talvez muitos já sabem, mas de pessoas que, por amor ao Senhor, isso é muito lindo, se desfazer de tudo para obedecer uma voz. Isso é uma referência que precisa ser algo, que precisa ser o padrão da igreja, que precisa ser o nosso padrão. Não é uma vida de só bênçãos e uma vida moralmente correta, mas é uma vida que está disposta, sabe, a amar o Senhor a qualquer custo, sabe, a amar o Senhor, disposto a renunciar o que for necessário. Sabe, jovem rico, eu não quero suas riquezas, eu quero o seu coração. Uma coisa te falta, é você me amar de todo o teu coração. Uma coisa te falta, é você entender que eu sou o primeiro na tua vida e que riquezas não vão te satisfazer. Riquezas não vão te salvar, mas o que vai te salvar sou eu, o caminho, a verdade e a vida. O que falta para nós então não coloca nesse modo de deixar para depois,
porque o que Deus ele quer construir é hoje. O que Deus quer construir é um posicionamento hoje. Eu acredito que esse posicionamento, Deus vai te honrar muito, te levando a lugares de influência, te levando em lugares que você mal esperava, porque Deus vai te poder confiar, porque você não vai se corromper. Talvez a gente vê alguns, sabe, que estão vivendo algo grande em Deus, e você fala, eu quero isso, mas você mal sabe o preço que ele já pagou de tantas renúncias, que ele já viveu e vivenciou. Talvez muitos começam a julgar a vida de um líder, ou até a vida de um pastor, e longe de nós, sabe, querer ser um hipócrita, de querer, sabe, fazer e tentar, por meio da igreja, se autopromover, longe de nós. Mas Deus conhece o nosso coração, e é necessário essa postura hoje. E eu não sei se você tem coragem, eu não sei se tem aquela canção que diz, do toque no altar, abro mão. Eu não sei se conseguiria tocar ou colocar aí, mas é uma canção que, se você tem coragem de oferecer o seu Isaac hoje, por amor ao Senhor, é uma disposição no coração, é uma atitude, mas entendendo que nós iremos colher lá na frente. Hoje, eu e Keila, nós estamos colhendo algumas coisas, de renúncias que foram feitas lá atrás, por obediência à palavra de Deus. Mas a carne, a vontade do homem, da alma, era fazer outra coisa. E hoje estamos colhendo algumas coisas. Mas para aquilo que está por vir, é necessário mais renúncia, para que Deus nos leve a outros lugares. Mas até onde estamos dispostos por amor ao Senhor? Se você quiser se colocar em pé, você pode ficar em pé. Ou melhor, se coloca em pé, você que pode. Mas eu queria que hoje, essa frase de Jesus para o jovem rico fique gravada no nosso coração. Essa frase é: falta-lhe uma coisa. A canção é abro mão, abro mão. Uma coisa te falta. Fecha seus olhos, que essa frase fique em nosso coração. Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. O jovem rico saiu triste. E qual será a nossa decisão hoje? Dar as costas para Jesus? Uma coisa te falta.